Oi, gente, tudo bem por aí? Deus abençoe sua vida, seu coração, sua alma, sua mente, seu dia, sua família. Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe seu descanso, Deus abençoe suas férias, aonde você estiver, que o Senhor te abençoe. E que o Senhor venha falar com você hoje no João, capítulo 4. É muito legal também. E ele é grande, então eu vou dar pouco toque de Clay. Ele tem 54 versículos. Vamos começar. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. Você vê que João, no episódio de ontem, né? João falou que importa é que ele cresça e eu diminua. João tinha total convicção de que ele só tinha ido adiante, que ele não era o Cristo. E ele falava isso com as pessoas, mas mesmo assim as pessoas gostam de fazer intriguinha, de ficar fermentando aqui e ali, fermentando, sabe? Aquelas pessoas que você conhece aí, que fica fermentando. Esses fariseus eram assim. Você pode chamar essas pessoas que te perturbam, que fica para lá e para cá trazendo conversa fiada, fermentando, fazendo você ficar com raiva de um e de outro. Eles são fariseus, ó. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos, estava batizando mais do que João. João não estava nem aí. Nem Jesus também. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Nós lemos lá em Gênesis. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, Jesus entende o seu cansaço, tá vendo? Jesus estava cansado da viagem. Então, quando você está cansado, não pense que ninguém entende. Jesus entende, porque ele também ficou cansado. Ele vestiu a nossa pele, ele vestiu a nossa carne, ele sabe exatamente o que a gente sente. Quando Jesus estava cansado da viagem, ele sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. Jesus estava sozinho nesse momento aqui com essa samaritana. A mulher respondeu: "O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor pode me pedir água?" E ele disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Por isso que ela falou isso, eles são inimigos, né? Arqui-inimigos. Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida." Ai, fico emocionada. Estou lembrando de um louvor. Eu estou lembrando da letra, né? Que ele canta essa letra aqui. Não estou conseguindo lembrar. Se eu lembrar, eu vou mandar no WhatsApp para vocês. Mas ele canta sobre isso, assim, dessa água. Como é que é aquele louvor, gente? Ai, não estou lembrando. Que ela senta, né, na água. Ai, não lembro, eu não sou muito boa de música, mas ele canta sobre isso. E você já pensou Jesus falar isso com você? Se você soubesse o que Deus pode dar, quem que está te pedindo água? Jesus te pedindo água. Você pediria e ele lhe daria a água da vida. Teve um dia desse que eu fiquei com esse hino na cabeça. O dia todo eu fiquei ouvindo esse hino. Que fala que ela chegou lá e recebeu água e nunca mais precisou de voltar e tal. Vocês devem conhecer esse hino. E ela respondeu: "O Senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida?" Ontem nós falamos de Nicodemos, né? E eu já venho falando que Jesus falava por parábolas para os filhos dele entenderem. E sempre tem essas perguntas, né? Nicodemos queria saber como é que ele ia entrar de volta na barriga da mãe dele. Os fariseus
Jesus falou que ia destruir o templo, em 3 dias construir, ele estava achando que era o templo casa. São pessoas que só pensam em mercadoria, em coisas, né? Acham que as coisas são mais importantes que as pessoas. E Jesus estava falando do próprio corpo. E agora essa moça samaritana. O poço é muito forte, é muito fundo. Você não tem balde, não tem bacia, não tem nada. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer para conseguir essa água da vida? Ela perguntou para ele. Imagina Jesus com uma carinha assim, ai, cheio de compaixão, assim, sabe? Desculpa. É como uma criança quando vem falar com você e fala umas coisas assim, umas bizarrices assim de criança, e você fica todo, ai, que bonitinho, sabe? Os pais, né? Padrinhos, tios, avós, todo mundo que tem bebezinho, uma criança em casa entende essa sensação de inocência, assim. Você vê que a criança é inocente, que ela tá falando aquilo que ela realmente acha. É o que a samaritana tá fazendo. Como é que você vai tirar a água da vida se você não tem nem um balde? Ai, Jesus com certeza olhou para ela e viu a alma dela, viu a energia vital dela, assim. Como é que vai conseguir tirar a água da vida? Nossos antepassados, Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam dessa água aqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Ela não tinha visto ainda quem era. Então Jesus disse: quem bebe dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a água que Jesus nos dá, a gente nunca mais terá sede. Não está falando da sede física, está falando da água da vida eterna, né? Se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água. Assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Era trabalho árduo, né? Pesado. Ela carregava as coisas nas costas, aqueles troços. Só o vasilhame já era pesado, né? Então ela se encheu de esperança. Pô, nunca mais vou ter sede, nunca mais vou ter que parar para vir aqui, pesar, se trabalhar todo. E, ai, eu quero muito. Ela deve ter ficado eufórica, assim, né? Ansiosa. Então a mulher: por favor, me dê dessa água, para eu nunca mais ter que vir aqui buscar. Vá chamar o seu marido e volte aqui, Jesus ordenou. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus lhe disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois você já teve 5 maridos. Você já teve 5. E este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você falou a verdade. Jesus revelou para ela que ele sabia todo o histórico da vida dela, as pessoas que ela já tinha dormido. O Senhor sabia tudo. O Senhor sabe tudo da sua vida. Ele sabe essas intimidades, porque ela era uma amante, né? Ela era uma prostituta. E o Senhor está mostrando, está colocando nas claras, assim: eu sei tudo da sua vida, eu sei o mais profundo dos seus segredos, a coisa mais obscura que está dentro do seu âmago, eu sei. É isso que Jesus está falando com a gente e com ela, né, ali. Ai, você está certa em dizer isso. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. E Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem neste lugar, neste monte, e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus que está falando. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, porque ele já estava ali, né?
que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Isso aqui é muito interessante, porque às vezes você vê a pessoa nas igrejas, na vida aí, falando de Deus, fazendo coisas para Deus, mas só quem sabe isso aqui é Jesus, é o Deus Pai Todo-Poderoso, em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Só Ele conhece, porque eu posso falar coisas aqui. As pessoas podem falar o que quiserem, está liberado para falar. Mas a verdade do dentro do coração, a adoração, a sinceridade de Jesus, do amor que tem por Jesus, só Ele sabe. E por isso que Ele está falando, ninguém vai adorar nem aqui, nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum. Os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade, quer dizer, em todo lugar, e não só aqui no Poço ou só aqui em Jerusalém, mas em todo lugar. Nesse momento nós estamos adorando a Deus. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ouve a Bíblia, quando a gente fala, quando a gente medita, quando a gente para uns minutinhos para pensar no eterno, para pensar no espiritual, para pensar no Criador, para pensar o porquê da existência, para achar a identidade, isso é adoração. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Tá vendo? O Senhor não está interessado se você está fazendo bonito aí nas praças como os fariseus faziam. O Senhor está interessado na sua verdade, no seu espírito, na sua alma, no seu silêncio, naquele momento que está só você e Ele. É ali que Ele quer saber se você está com Ele mesmo. Deus é espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: Pois eu, que estou falando com você, sou o Messias. Olha que legal, o Senhor falou com uma mulher samaritana, inimiga dos judeus. Ele confessou para ela que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Essa mulher é muito especial. Ser mulher é muito especial. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela, uma mulher samaritana ainda, de outra raça. Em seguida a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas. Ela saiu evangelizando, ela saiu falando de Jesus, contando esses milagres para Deus, para todo mundo, né? Ela está eufórica, vivendo o primeiro amor, vivendo o que eu quero viver todos os dias, o que eu busco, o que você deve buscar também. Ter essa chama dentro de você queimando de amor por Jesus. É muito bom, gente. Se você nunca experimentou, peça a Deus para ter pelo menos uma experiência de transformação dentro de você, desse amor que enebria, que transborda de dentro de você. Esse amor que constrange, você fica constrangido quando você sente o amor assim, sabe? Geralmente no momento de solitude, assim, que você para e está presente, isso transforma a sua vida de uma forma. Você chora sem querer. Peça a Deus para você viver isso. Pelo menos uma vez na sua vida, você vai gostar. Em seguida, a mulher deixou ali o pote e voltou para a cidade, contou para todo mundo. Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava, lá no poço de Jacó. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: Mestre, coma alguma coisa. E Jesus respondeu: Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Jesus respondia tudo com versículos, né? Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Delícia, né? Deve ser comida do céu. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? Olha como que eles são inocentes de novo. Olha como que a gente é criança diante de Deus. Jesus está falando: eu tenho uma comida que você... Cara, você nunca ouviu falar dessa comida. É uma comida muito boa.
É a comida desse quentinho no coração, desse amor transbordante que a gente sente quando a gente se toca da presença de Deus. Mas eles não sabiam. Será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou. É terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer, daqui a 4 meses teremos a colheita. Mas olhem e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Jesus está falando das pessoas que foram evangelizadas. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque é verdade o que dizem, um semeia e outro colhe. Eu mandei vocês colherem onde não trabalharam. Outros trabalharam ali, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo que eu tenho feito. Ele me revelou, né? Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, eles pediram que ele ficasse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. E muitos outros creram por causa da mensagem dele. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos falar. O ouvimos falar. E sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. As pessoas foram ouvindo, e só de ouvir, por isso que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando Jesus começou a falar com essas pessoas, elas foram lá na Samaritana e falaram: não é mais por causa de você, por causa do que você falou, mas nós ouvimos e sabemos que de fato Ele é o Salvador do mundo. O Senhor transformou a vida deles. Depois de ficar 2 dias ali, Jesus foi para a região da Galileia, pois, como Ele mesmo disse, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Esse versículo aqui é muito forte, gente. Ele é muito forte. Você pode ver que as pessoas da nossa família são as primeiras que parece que correm da gente. Parece que elas não acreditam na gente, né? Como disse ali, né? Aquele pessoal, esqueci o nome deles, lá que a gente leu. E há alguma coisa boa lá de Nazaré? Uma cidadezinha tão michuruca. É o que as pessoas falam de nós. As pessoas não, as pessoas da nossa família. Se Jesus está falando, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Um profeta não tem valor na sua própria terra, na sua própria família. Então não fica se machucando, se doendo, se entristecendo porque seu pai, sua mãe, seus primos, seus tios, seus parentes, seus avós não te dão respeito, não valorizam o seu trabalho. Jesus valoriza. Faça por Jesus, faça pelas pessoas que estão esperando, porque, como ele falou, os campos já estão cheios. Existe muita gente querendo ouvir a voz de Deus. Existe muita gente que precisa ouvir. Existe muita gente que só de ouvir um versículo da Bíblia, um versículo simples desse, já se transforma completamente e vira outra pessoa. O amor de Deus enebria dentro dela, transforma a vida dela. Então não se incomode, não fique dando murro em ponta de faca. Se a sua família, seus amigos, o seu povo, a sua tribo não está te apoiando e você tem convicção de que Deus mandou você fazer, faça. Faça. Faça, porque a nossa vida é muito efêmera, é muito rápida. Faz o que você tem que fazer. Faça o bem. Faça o bem. Beba dessa água e dê para os outros também beber. Porque se Jesus, que é Jesus, gente, é Jesus, falou, um profeta não é respeitado na sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os moradores dali o receberam muito bem. É que eles tinham ido à festa da Páscoa em Jerusalém e tinham visto tudo que Jesus havia feito por lá. Então, de outra cidade, de outra família, respeita, ama, venera. Mas da própria família, da própria cidade, há alguma coisa boa lá de Nazaré? Eles falaram. Daí o rapaz falou: vem ver. Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho.
estava ali um alto funcionário público que morava em Cafarnaum. Ele tinha em casa um filho doente. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, ele foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho, que ele estava morrendo. Parece que Cafarnaum era uma cidade de pessoas bem de vida, assim, de classe alta. Tanto que ele está falando aqui, né, que ele era um alto funcionário. Cafarnaum, se eu não me engano, era uma cidade de pessoas ricas, assim. Curasse o seu filho que estava morrendo. E Jesus disse ao funcionário: vocês só creem quando veem grandes milagres. Jesus já estava meio que de saco cheio. Você só crê quando tem grandes milagres. O fato de você poder respirar, que é uma coisa que está difícil para mim hoje, que eu ainda estou resfriada, mas respirar, andar, falar, comer, você não chama de milagre, né? É mais ou menos isso. Você comer todo dia arroz, feijão e carne e ovo, seja o que for, é um milagre também, porque tem muita gente que não tem, gente. Então Jesus fala assim: você só crê quando vem grandes milagres. Às vezes o milagre de respirar já é um grande milagre. Ele respondeu: Senhor, venha depressa, antes que o meu filho morra. Volte para casa, o seu filho vai viver, disse Jesus para ele. E ele creu nas palavras de Jesus. E ele foi embora. Você vê que ele convidou Jesus. Jesus falou que você só crê em coisa grande, você não crê em coisa pequena. Daí Jesus olhou para ele e ele falou: Jesus, vamos logo, antes que meu filho morra, vem. Ele tinha fé. Ele tinha fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele tinha fé. E Jesus viu isso e falou: volta para casa, vai, seu filho vai viver, seu filho não vai morrer. E ele voltou correndo para casa. Ele creu nas palavras de Jesus, ele acreditou naquilo que Jesus falou: meu filho não vai morrer. Ele acreditou com todo o coração dele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ele creu e foi embora. No caminho encontrou-se com seus empregados, que disseram: o seu filho está vivo. O menino já estava quase morrendo, gente. É um grande milagre isso aqui. Então ele perguntou a que horas o seu filho havia começado a melhorar. Ele ainda ficou fazendo um teste com Jesus, né? E os empregados responderam: ontem, à 1h da tarde, a febre passou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então Jesus falou com ele mais ou menos 1h da tarde. E ele se lembrou. Então ele e toda a sua família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galiléia. Jesus fez um grande milagre. Jesus converteu um homem rico, né? Uma pessoa rica que geralmente acha que não precisa de nada mais, né? Que ela já tem o dinheiro, então ela já está salva. Ela comprou um terreno no céu. E não é assim, né? O filho dele estava morrendo, nem todo o dinheiro do mundo inteiro ia poder fazer o menino viver. Nada pode, só Jesus. E Jesus viu a fé que ele tinha, que sem fé é impossível agradar a Deus. Vai que seu filho está vivo. E ele conferiu, naquela mesma hora, a febre tinha passado e o menino tinha sobrevivido. E Jesus salvou essa grande família aí, família dos riquinhos. Glória a Deus por isso. O Senhor não faz acepção de pessoa: preto, branco, rico, pobre, gordo, magro. De forma alguma, o Senhor ama todos. Nós já lemos isso aqui, eu já falei sobre isso. Estou falando de novo: o Senhor ama todos. Um beijão no seu coração. E até amanhã, no capítulo 5 de João.